Tá gravando agora, eu vou tirar a sala de espera, só um minutinho, Sati. Aí, provavelmente, a Aline tá entrando, os microfones estão se fechando. Tinha certeza aqui que tá tudo certo no operacional. Acho que agora sim. Deu certo, ótimo. E eu só vou ter certeza aqui. Ah, agora aqui, tô vendo a Miriam, tá joia, que a Miriam que tá com todo o povo já aqui, esse povo que está aí aparecendo, todo mundo junto, o povo já acabou a água de banheiro, depois já aconteceu tanta coisa hoje, é assim que vamos, aqui é um desafio por vez, tudo se resolvendo por vez também. Então, enfim, gente, muito boa noite. Hoje é um dia de extrema alegria para mim, porque além de ter vocês que sempre me alegram, também tem o Sati, que tanto nos alegra, nos esclarece, nos traz perspectivas novas sobre mesmos assuntos, amplia o nosso coração de um jeito que a expansão aconteça de tal maneira que também vem compreensão. Então, quando eu estou com Sati, não é só que eu sinto o meu coração dilatando. De alguma maneira, eu consigo alcançar mais entendimento através da sabedoria dele e de toda a vivência que ele tem devocional. E isso sempre me toca profundamente a alma. Então, eu vou passar a voz para ele, simplesmente aqui agradecendo grande presença tua, Sati. A presença tua também na passagem do meu pai. Não sei se cada um de vocês sabe, mas quando meu pai começou a ter muito medo de morrer e entrou em pânico, o Sati foi até lá e conversou com ele. E quando essa conversa se deu, meu pai me chamou e disse: esse rapaz, esse moço, ele tem um punhal em cada olho, e ele me viu, e ele ficou muito impressionado, e ele falou isso várias vezes, e foi de grande impacto que o Sati, com toda a sabedoria, toda a amorosidade, falou para o meu pai para que ele pudesse, em tempo, fazer uma passagem tranquila. Então, Sati, agradeço por você estar comigo, com o Vale da Rainha, com as pessoas, com mestres animais, propagando veganismo também, como você vegano. Eu agradeço grandemente pela tua influência e impacto na vida de cada um dos seres. Bem-vindo, querida. Olá a todas, olá a todos. Me ouvem bem? Me ouvem? É, é um privilégio falar, é um privilégio poder compartilhar certas coisas que, no fundo, gente, eu sou um aprendiz. Tudo que eu vou contar aqui hoje para vocês é porque eu estou aprendendo, mas eu estou aprendendo com tanto afinco, com tamanha dedicação e, mais importante, sendo tão abençoado, que às Que vezes, legal. mesmo estudante, a gente consegue ensinar. Eu falava assim, eu falei assim, cara, É, deixa eu ver aqui, parece que eu fiz algum. Me perdoem, parece que eu cometi algum engano aqui. Deixa eu ver. Não, o microfone aberto e eu fechei o microfone. Eu acho que Ah, tá tudo. E aí eu vou perfeito. o microfone abrir, eu vou tomar a liberdade de fechar o microfone para que você possa ser ouvido. Agradeço. Só pegando o fio de energia de novo, nós somos todos irmãos nessa jornada humana e convenhamos, não é naturalmente simples. A jornada humana, ela vai se tornando simples quanto mais a gente fica sábio. Mas quando a gente está no dia a dia, talvez ainda um pouco sem sabedoria, como a vida fica complicada. E exatamente por eu ser irmão de todos nós e ter medos e dores, a própria morte é algo que assombra e teve muito presente na minha vida desde relativamente cedo. Vou contar para vocês, vou contar várias coisas, mas a minha tarefa aqui hoje, como a Patrícia estava falando, é ser portador de uma luz que não é minha. Eu venho ensinar algo aqui, e se eu simplesmente contar para vocês das minhas experiências humanas, talvez não seja o melhor aproveitamento do nosso tempo. O que eu quero trazer aqui é uma visão transcendente, para a gente poder encarar tudo isso, passagem, morte, sofrimento, essas coisas que a gente tem até medo de encostar, né? Tem até medo de falar essas palavras, passagem, morte. E a gente comece a enxergar tudo isso de uma maneira diferenciada.
para que aquilo vá cabendo em nós. Porque enquanto nós formos pequenos, aquelas coisas não cabem na gente mesmo. A gente precisa crescer em consciência. Olha, o ego da gente tem muito mais medo da morte do que a alma da gente. Porque a alma sabe que ela é imortal. Mas o ego não é imortal, não. Se ele tem medo, ele tem até razão. O corpo da gente não é imortal. Então, o que a gente precisa encontrar aqui hoje à noite, eu espero poder trazer para vocês, é uma perspectiva que mude a maneira da gente lidar com tudo isso, não por aprendizados novos, mas por uma expansão real de coração e de consciência. É o que eu vou tentar fazer. Por enquanto, tudo bem. Quero aproveitar para dizer oi para todo mundo aí. Deixa eu ver aqui os vídeos. Oi. Muitos sorrisos. Gente, esse negócio de Zoom é maravilhoso. Eu posso estar aqui dando aula para vocês de longe, aprendendo com vocês. Ai, que bênção. E essa Patrícia que nos inspira tanto, né? Vamos voltar. Essa Patrícia que nos inspira profundamente. Então, estou apertando meus botõezinhos aqui, deixa eu voltar. Às vezes as pessoas me perguntam, você sendo monge ainda sente raiva? Ainda sente medo? E essa pergunta é muito importante para eu explicar o que a gente vai conversar agora sobre morte, passagem. Gente, super sinto, super, porque faz parte do equipamento desse corpo. Mas assim, sinto muito, é muito natural na gente. Sinto todas as emoções humanas, mas elas são relativamente breves. Elas vêm e dependendo de se aquilo é positivo, se é benigno, se é benéfico, eu mantenho ou eu consigo voltar rapidamente para o que eu devia transmitir. Deixa eu perguntar, eu acho que tem algum microfone. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Sati, eu vou, à medida se eles forem se abrindo, eu vou automaticamente aqui fechando cada um. Então, pode, você perceber, eu também estou percebendo daqui, já vou fechando direto para não te interromper. Ah, E não, aí, perfeito. Estou aprendendo essas coisas de Zoom, eu só não queria atrapalhar a experiência de todos. Deixa eu pegar o fio da meada de novo aqui. Às vezes eu brinco com as pessoas que não adianta vocês ouvirem a opinião do Sati, né, gente? Eu não sei nada. A gente tem que trazer algo que vem de além. Então me concentro aqui no sétimo chakra, tento buscar um fio de luz que desce. Verdade é, eu fui atrás dessas coisas de espiritualidade porque eu queria saber se era verdade. Existe alma? Existe chakra? É possível você ter uma paz que vem de dentro para fora? Existe vida após a morte? Existe reencarnação? Eu queria saber se tudo isso existia. E eu quero contar para vocês que ao longo dessas experiências e de muitos anos de monge, eu fui descobrindo que as energias são muito mais reais do que as coisas da matéria. Tenho até dificuldade de falar isso, mas vamos lá. Estou aqui entre pessoas que estudam espiritualidade, né? Gente, a verdade é que eu já morri muitas vezes. Muitas. Algumas eu tenho memória, outras não. A gente não sai falando das vidas passadas. E naturalmente a gente vai descobrindo algumas quando a gente medita muito, passa um tempo em contemplação. A gente não sai falando dessas vidas, porque senão vira fofoca cósmica, né, gente? E não é essa a intenção. Na verdade, é até o contrário. Se você recebe uma informação de uma vida passada, ela tem uma função pedagógica. A sua alma te revelou algo sobre você que você vai ter que usar porque vai te ajudar agora. E se ao invés de você pegar isso e usar para que aquilo te ajude agora, você fala, já sei, vou pôr no Instagram. Gente, sua alma nunca mais vai dividir segredos com você. E você entendeu tudo errado.
Meu mestre falava, quando você recebe grandes revelações e impulsos do seu próprio ser, divide no máximo com quem está na mesma busca sincera espiritual. Uma, duas pessoas. Porque senão vira fofoca cósmica e aí começa a misturar com ilusões. Mas fato é que eu tive visões e aprendi algumas coisas, eu tive confirmações. E olha, gente, a gente já viveu tantas vidas e eu tenho certeza que eu morri em todas elas, menos nessa. Por definição, por natureza, se tive 200 vidas, em 199, porque tem essa aqui, eu já desencarnei. E estou aqui. Estou aqui olhando para vocês, estou aqui feliz, estou aqui crescido, estou aqui amando, estou aqui sendo amado. Estou aqui olhando as flores, estou aqui celebrando que a Patrícia existe, celebrando a grandeza da intenção do Santuário Vale da Rainha e a potência de realização. Estou celebrando que eu hoje sou vegano. Era uma coisa mais difícil antigamente, nas vidas passadas, a gente conseguir ter uma alimentação saudável, sem ferir ninguém. Então, gente, verdade é que cada um de nós já teve várias caminhadas aqui nessa terra, várias. Só que, pela natureza do que a gente vive, pela natureza do que a gente passa aqui, já é difícil, gente, já é difícil perdoar quem a gente ama aqui em volta, não é? Já é difícil lidar e já é difícil entender. Já é difícil fazer amizades novas, sendo que a gente esqueceu de tudo que passou lá atrás. Imagina se cada pessoa que você encontra vai trabalhar num lugar novo, e aí você entra no seu novo trabalho, você olha a pessoa e fala: você me roubou lá em Veneza, em 1607. É abençoado que a gente vai esquecendo toda essa jornada muito longa da alma. Mas isso vai sendo gravado nela, nessa inteligência divina, nessa parte nossa mais profunda, como tendências e impulsos. A informação fica no topo da consciência. Então, se você se elevar bastante numa meditação, você até lembra detalhes de outras passagens aqui na Terra. Mas não é isso que importa. O que importa é que depois de ter várias experiências kármicas, de roubar e ser roubado, você gradualmente vai evoluindo e decidindo, não, não, não. Roubar e ser roubado de volta com o karma são dores. Ou causar dor ou receber dor, que é mesmo, são dois lados da moeda. Eu decido ser honesto. Então você esquece essas experiências, mas você vai se lembrando do impulso, do aprendizado. Aquilo vai ficando em você de maneira tão intrínseca e profunda, que aí, sem saber por quê, você fala, não, não, mas eu sou assim. Eu sou uma pessoa correta. Ou eu sou alguém que precisa disso na vida. As nossas várias experiências aqui vão nos marcando, nos guiando, mas o que importa não é o que aconteceu nelas, é o que ficou gravado na gente pelo que aconteceu. Essas experiências várias que eu tive de perceber algumas vidas e estudar as escrituras indianas, budistas, percebi poucas, viu, gente? Eu sou pequenininho, mas se estudar as escrituras indianas, budistas, que vão falando dessa essência que a gente é, que vai aprendendo e evoluindo, vai tendo várias vidas. Passando por isso, a gente vai começando a ter uma abordagem diferente para essa passagem aqui na Terra. A gente vai começando a perceber que tem coisas que nos causam, sim, grande medo. Morte, doença, morte de alguém muito amado, muito querido, e todo o impacto que isso traz. Mas a gente também vai percebendo na gente que esse é um capítulo de um livro muito maior. A gente vai percebendo que nada nem começou aqui, nem acaba aqui. E aí a gente vai começando a entender que muito mais triste do que um falecimento, por exemplo, é uma pessoa se perder na própria sombra e fazer mal aos seus irmãos. Olha como a perspectiva humana é diferente da perspectiva da alma. Para o humano, a gente fala, nossa, olha, aquela pessoa se machucou, triste.
Para a alma, a gente fala, nossa, aquela pessoa se corrompeu. Gravíssimo. Tinha um potencial de luz e se afastou do potencial de luz. Às vezes eu brincava com minha avó, já tendo um pouco de treinamento de monge, eu brincava com minha avó, eu falava, a senhora está aí reclamando de dores da velhice, da idade. Quando eu for velhinho, a senhora vai estar brincando, né? Criança, correndo pela rua. Aí eu que vou estar com a dor nas costas. E na minha perspectiva, na minha visão de mundo e no que eu estudei, isso é absolutamente verdadeiro, gente. Assim um pouco como os atores têm vários papéis, assim como a Fernanda Montenegro tem vários papéis e ela coloca algo dela naquele papel, nós temos muitas passagens por aqui. E a gente coloca algo nosso em todo o papel que a gente vai ter. Eu sou o Satyanata hoje, mas se acabar e aí eu nascer ali a vida seguinte, isolado numa tribo da Amazônia, eu provavelmente não vou me tornar a pessoa da tribo que caça os peixes. Eu provavelmente vou me tornar alguém da tribo que entra em transe, que olha para o céu, que é o pajé, que busca a espiritualidade. Porque essas tendências a gente vai montando. Então, não se perde aquilo que é a essência da essência da gente. Pelo contrário, as dores vão sendo lavadas, os enganos, os desentendimentos vão sendo lavados. Imagina um sistema que só guarda o que é bom. Aquilo que é ruim, ele te dá uma chance de você reestruturar. E aquilo que é bom vai sendo seu para sempre. Como diz Swami Vivekananda, cada passo que eu dou na luz é meu para sempre. A hora que eu decido firmemente que eu vou seguir o caminho de fazer o bem, a ahimsa, cada passo que eu dou na luz, e esse passo que eu dou na luz, de ser benigno para todas as criaturas, esse passo é meu para sempre. Porque ainda que eu tropece, o início já está feito. Eu vou retomar, já não tenho que começar. Percebe? Cada passo que a gente dá na luz é nosso para sentir. E a gente vai continuando. Essas experiências que a gente tem de passagem, de dor, de falecimento, são muito agravadas pela pequeneza da nossa percepção. Que lindo seria, né? Se a pessoa vai para o outro lado e a gente recebe notícias. A pessoa está longe, mas chega um e-mail e fala, ó, tô bem, que legal. E se não fosse o peso vibratório que a humanidade está, cada um de nós tem o sexto chakra, tem o sétimo chakra, a gente podia receber notícias, super podia. Eu me lembro de uma história bonita da minha avó, muito amada, que já não está aqui. E essa avó perdeu o marido cedo, ele faleceu. E aí um dia, ela deitada com as crianças na cama, ela sentiu alguém grande, a energia dele deitando de conchinha com ela. E aquilo preencheu ela de um amor tão profundo, de um amor tão profundo, de uma certeza que ela não estava sozinha criando aqueles filhos. Que grande desafio! Numa época muito mais machista, onde a mulher nem sequer tinha trabalho, emprego, que depois ela foi conquistar. Aquilo deu para ela uma certeza de uma continuidade. E aí ela tentava olhar para trás para ver se ele estava ali e o corpo dela paralisado. E quando ela fez força e olhou, e aí ele não conseguiu ver, mas sentiu a energia e o cheiro e a presença dele. Esse tipo de dança, como a gente está preso na materialidade, e aí eu vou entrar em coisas técnicas, tá? Porque eu sou meio monge engenheiro. Essa materialidade energética vai atrapalhando a gente a perceber a grandeza desse multiverso. E aí aparecem ecos, né? Parece que os irmãos do alto, os deuses, tentam nos ensinar de várias formas. Então aparece até em histórias em quadrinhos, em filmes de Hollywood, são ecos da realidade. Mas existe um multiverso, o que a gente chama de universo, infinito, divino, cosmos, é uma palavra até mais bonita. Cosmos quer dizer o universo e a inteligência que rege o universo juntos. A palavra grega cosmos
queria dizer um universo inteligente e amoroso. Então, é até uma palavra maior. Mas existem várias dimensões e vários planos que os budistas e os indianos contam. Então, assim como a gente não entra em pânico se uma pessoa saiu daqui e foi para a Alemanha, entretanto, se a pessoa saiu daqui e foi para outro plano, a gente desaba de chorar. E por um lado, é só porque a comunicação é muito ruim. A gente é muito densificado. A gente tem muitos egoísmos que embotam a terceira visão. A gente frequentemente se alimenta de cadáveres de animais, a humanidade toda embota todos os chakras, baixa a vibração. A gente vive num egoísmo e num medo, e numa atmosfera muito pesada, e ela é coletiva, viu, gente? Então, não adianta só você ter a conduta mais pura. A gente está aqui e é pesado mesmo. Se os nossos olhos pudessem se abrir com mais leveza, a gente ia entender cada vida como um capítulo. Isso não quer dizer que a gente não tenha medo de certos estados que a gente passa aqui nessa vida. Eu tive a honra muito grande de me tornar um dos últimos amigos do Hugo, pai da Patrícia. Um dos últimos amigos. E amigo de verdade, amigo de olhar no olho e falar, eu me importo com você, eu quero o melhor para você, esteja presente. E me encantei com ele, porque ele ainda brilhava toda a energia de quem ele é. O corpo frágil, fragilíssimo, mas uma energia de retidão, hombridade, corretude, inteligência que transbordavam. Sabe, aquela pessoa que vale a pena. E aí eu fiquei encantado com ele. E ele, por isso que ele achou meu olhar penetrante, eu estava achando ele o máximo. E tentando trazer para ele algo dessa minha experiência de que, gente, só muda aqui de frequência. Daqui a pouco você vai respirar super bem. A amorosidade e a leveza que eu tentei levar para ele são muito reais. Um dia lá no monastério, faz muitos anos isso, mas estávamos os monges reunidos e uma pessoa da vizinhança veio conversar com a gente e tinha havido um terremoto ali no monastério. Não era forte, grau 5,5, mas chacoalhou. E aí a pessoa veio conversar com a gente e ela falou, então, olha, no meio desse terremoto todo, por outros motivos, minha mãe desencarnou, ela estava doente. E aí eu era um monge muito novo, mas eu já estava abrindo um pouco a consciência. Aí a hora que eu ouvi aquilo, eu falei assim, ai, que bom. Aí o monge, o outro, me deu uma cotovelada. Mas é verdade, quer dizer, aquela senhora estava num estado de dor e agora ela vai estar num estado de alegria. Então essa percepção grandiosa de você começar a entender como o mecanismo funciona, vai nos levando para aquela máxima budista de que o sofrimento nasce da ignorância. Se a gente não ignorasse para onde os nossos amados foram, se a gente não ignorasse qual é o nosso caminho, se a gente não ignorasse quantas vezes a gente nasceu e por que que a gente nasceu aqui dessa vez, por que que a gente tem essa dificuldade ou aquela, muito do sofrimento ia embora. O que pode permanecer é dor. Eu posso talvez ter uma certa dor relativa a um machucado, a uma circunstância, a uma saudade. Mas o sofrimento, uma das maneiras de entendê-lo, é que ele é a reverberação da dor. Existe a dor, e aí eu estou sofrendo com essa dor que reverbera. Isso é sofrimento. Isso é sofrimento. E não censuro quem sofre, pelo contrário, gente, é muito humano. Sofri e sofro, sofrerei. Mas eu vou percebendo que sofrimento é barulho e eco, e reverberação. E que a dor, sim, ela é pontual e existe. Mesmo a gente falando com essa busca de leveza, com essa amplitude de visão sobre a morte, o sofrimento e a dor existem.
E eles existem de uma maneira muito impactante, porque certas coisas do ego precisam não apenas de mutação e transmutação. A alma aceita crescer por bem, pelo amor. O ego frequentemente exige crescer pela dor e pelo sofrimento. Olha, gente, a alma é como uma árvore, ela vai crescendo, sem grandes traumas. O ego é como uma casa. Se eu quero fazer a casa crescer, eu tenho que derrubar paredes, fazer barulho, pegar marreta, uma bagunça. Então, o sofrimento acaba sendo um impulso extraordinário para alguns seres e algumas pessoas. Inclusive eu, todos os seres, todas as pessoas. Eu me lembro de há muitos anos entrar no hospital das clínicas da Unicamp e vi um pai e uma filha se abraçando aos prantos. Eu não sei o que aconteceu, mas aquela cena me impactou, porque aquela expressão de amor e acolhimento deles era tão grande que eu consegui entender que, puxa vida, se não houvesse sofrimento, talvez eles não expressassem amor de maneira tão potente e profunda. Mas houve sofrimento. Então, lá estavam eles. Voltei. Se eu não tivesse passado por certos sofrimentos, certas expansões de consciência eu não teria tido. Tudo bem, respira. Tudo bem? Voltamos? Voltamos. Então, quando eu vi ali o pai da Patrícia, com sofrimentos e com ah, parte de estar aqui na matéria, essa matéria tão pesada. Gente, um lugar onde a gente tem que comer todo dia não é um lugar onde as energias preponderem sobre a matéria. Um lugar que a gente tem que ir ao banheiro, escovar os dentes. Tem uma vertente budista que fala que o corpo humano é 36 tipos de sujeira enrolado num saco de pele. Então a gente está realmente num lugar denso. E esse é um dos motivos de que os processos de chegada e de saída são processos brutos. Vocês já pensaram nisso? Por mais que a gente romantize o processo de nascimento, porque é lindo e é poético, ele é bruto. Ele é um bebê que nasce coberto de sangue, ali com uma placenta. Os animais têm até mais sabedoria de fazer isso do que a gente. O ser humano nasce extraordinariamente indefeso. Então, o processo de chegada, pela própria o peso da materialidade de para onde a gente vem, é um grande impacto. E o processo de saída é um grande impacto. Há muitos anos eu olhei uma pessoa sofrendo e eu fazendo orações, eu perguntei, por que essa pessoa não pode ir embora logo, né? E momentos depois desceu a resposta, desceu a seguinte intuição. A energia dele está muito pesada. Se ele desencarnar agora, ele vai ser atraído para planos sombrios da existência. O próprio fato da pessoa estar ali, passando por um processo de despedida, fazia com que ele pudesse queimar certas energias e purgar certas energias, que quando ele termina a transição dele, não estão mais acopladas ali ao redor da alma. Algumas coisas são resolvidas aqui para não ter que arrastar para lá, não vira karma de vida seguinte. Então todo esse processo misterioso que a gente encara com grande pesar. E aí eu estou chegando no ponto que eu queria chegar. Esse pesar que a gente tem é muito mais ligado à nossa incapacidade de sermos maiores e de amarmos mais. Porque se você tem um amor muito gigantesco, e é um treinamento que todos nós temos que ter,
Você ama, mas não precisa que aquilo esteja perto. E é difícil, gente. Eu queria muito que minha avó estivesse fisicamente ao meu lado. Eu queria pegar o telefone e ligar. Mas amar algo e querer que aquilo fique ali preso do seu lado, no universo tão grande, é um egoísmo. E a gente tem dificuldade, exatamente, de entender que eu posso amar e deixar que flua, amar e deixar que aconteça. Então, uma investigação que a gente pode fazer interna é: por que que a morte dá medo? Por que que a morte preocupa? Por que que a morte assusta? Por medo de dor? Ela tem dor mesmo. Dor para nós que ficamos com saudade, dor para quem está passando por aquilo. Mas que mais? Será que não é apego ou um tipo de amor que fala: nossa, eu preciso dessa pessoa aqui comigo, no meu radar, na minha presença? Ou será que é simplesmente medo que nós temos, que não lembramos que vivemos várias vezes? O que que é? Esse processo interno vai mexendo com a gente e vai fazendo com que a gente comece a entender essa tal de morte como uma despedida longa, mas que tem volta. Olha, até logo e vai demorar um pouquinho. Até nos reencontrarmos. Como a gente fala em italiano, arrivederci. Até nos revermos. Porque conforme a gente vai percebendo da grandeza da existência do ser, que nasce em tantos lugares, que tem várias vidas, que tem várias possibilidades, não há a menor chance da Patrícia não encontrar de novo o pai dela. Não há a menor chance de vários mestres animais não voltarem. Não há a menor chance da gente não ter contato com esses seres em outras camadas, nos nossos sonhos. Mas é que a gente tem um amor que ainda é um amor pouco desenvolvido. E aí esse amor é um pouco o amor daquela criança que, se acha uma coisa bonita, tem que levar aquilo para o quarto e colocar na estante, tem que estar pertinho. Quanto mais o amor se expande e esse amor maior que a gente busca, menos a gente precisa que aquilo que a gente ama esteja pertinho. A gente vai conseguindo se conectar com aquilo, mesmo que aquilo esteja distante. E aí o que a gente vai sentir com relação à morte é talvez aquele incômodo humano, né? De, poxa vida, fica mais aí do meu lado. A vida é mais gostosa com você. Ou uma dor que a gente sente pelo sofrimento dos processos de doença, de saída, de passagem. Pela natureza da densificação da humanidade, são processos muito brutos. Porque nós estamos em níveis de consciência muito brutos. A humanidade como um todo rouba pessoas, rouba merenda escolar, trapaceia, come pedaços das carcaças dos cadáveres dos mestres animais. A humanidade é muito densa. Como que a gente ia ter uma passagem linda? O conjunto aqui ainda é muito denso. Quando a energia foi melhorando, e vai melhorar, a gente vai passar com mais leveza. Por enquanto, a gente entende que o mecanismo é bruto. Mas a gente vai devagarzinho parando de ter medo dele. Porque o sofrimento e a dor são coisas diferentes. Então a gente olha a dor de quem a gente ama, é inevitável. A dor da gente, ok, é inevitável. Mas deixar que aquilo apequene a minha consciência, me jogue no pântano da tristeza, do medo, do arrependimento, isso é coisa de quem esqueceu da própria grandeza divina. Eu tive a experiência de passar um tempo num monastério budista e fica na Califórnia. E é um monastério de passagem, um monastério de desencarne. Tem 7, 8 monges, mas vão para lá dezenas, no mês, talvez até 100 pessoas, para terminarem a vida. Vão lá, é um cuidado de hospice, né? De cuidados paliativos, cuidado de fim de vida, e é um lugar lindo, cercado de sequoias, os monges lá fazendo mantras.
E aí a pessoa vai lá para passar os últimos dias, as últimas semanas. Só que o efeito que isso tem, gente, para nós, meditadores, monges e tal, o que fica populoso, o entremundos, é um estado chamado de bardo. O que fica populoso entre mundos, o que tem de você estar andando ali no jardim e você tá o único encarnado ali e você olha e tem certeza que tem mais 17 pessoas ali sentadas e algumas você talvez até veja, mas não tem nada de errado. É o equivalente a um aeroporto. A pessoa sai, ela recebe aqueles mantras, recebe aquelas energias. Por isso que são tão importantes essas práticas do que a gente faz enquanto a pessoa ainda está praticamente aqui. Como a gente lida com a nossa dor? Como a gente lida com as energias envolvidas? Quanto que a gente celebra a alegria e sente ao mesmo tempo a dor e a tristeza? Porque é isso que nos torna lindamente humanos. Essa capacidade de ter os dois ao mesmo tempo. Então, quanto mais a gente expande a consciência e entende que a gente faz parte das estrelas. Perguntaram para Thich Nhat Hanh, é um monge zen. Falaram, mas quando a gente quiser falar com você depois de você ir embora? Aí ele respondeu, ouça o rio, sinta a sombra da árvore, sou eu. Sinta o vento, serei eu. Perceba as folhas, eu sou elas. A nossa capacidade humana de se prender naquilo que é muito materialista é uma visão contagiosa. Desde quando a gente é criança, a gente olha para a esquerda, olha para a direita, tá todo mundo focado no mundo material e a gente foca junto. Só que quando algo no mundo material quebra, a gente chora. Esse corpo físico, ele é só um equipamento para que a alma possa estar aqui no mundo, porque ela não é desse mundo. Assim como se eu quiser estar mergulhando no fundo do mar, eu preciso de um equipamento de fundo do mar para aguentar a pressão. Para que eu possa estar aqui com vocês tendo essas experiências, eu preciso de um equipamento chamado de corpo. Mas ele é um equipamento material temporário, necessariamente temporário, que eu quero que dure bastante, porque dá um baita trabalho da gente se educar, ir para a escola, passar pela adolescência, reencontrar o caminho da alma, né? O que eu deixei na encarnação passada. Mas conforme a gente aumenta a nossa percepção e vê o grande, esse amor maior, mais tudo vai cabendo dentro da gente. Aí o meu amigo Hugo tá lá, mas está aqui, conectado. Aí a minha avó tá longe, morro de saudade de bater papo com ela, mas não necessariamente morro de saudade dela, porque eu a sinto num amor imenso e intenso. E tenho uma baita saudade de dizer oi, tudo bem, como vai? E aí, o que você vai fazer hoje? Mas isso tudo se suaviza na grandeza de um universo, onde há uma grande dança de Deus, como a gente fala lá de Shiva. Na dança, ele vai para lá, e aí na hora certa ele volta para cá, porque esse é o movimento. São essas as capacidades do dançarino, enfim. Conforme, entretanto, a gente se aproxima do processo de desencarne de alguém, de morte, existe algo que nos marca e é muito necessário que a gente nos deixe marcar da maneira correta. A morte é profundamente impactante e é uma oportunidade para a gente lembrar que a materialidade aqui não é o único lugar que existe. A morte bem apreciada, vou repetir, a morte bem apreciada, ela é a reverência que temos a um portal que nos mostra a nossa imortalidade e revela a perecibilidade e a transiência de tudo que é aqui da matéria, que é muito temporário. A morte tem essa grandeza de ser
um toque que diz assim, então, lembra da grandeza do infinito? Lembra que aqui é só um dos canais da TV a cabo de Deus? Tem um monte de canais, infinitos canais. Há muitas moradas na casa de meu pai. E a gente fica aqui focado nisso. A morte bem reverenciada, a morte bem apreciada, traz completude para a jornada daquele irmão, daquela irmã que foi. Seja mestre animal, mestre humano, mestra árvore. Traz completude por uma jornada que muitas vezes merece palmas, porque aqui é difícil. A morte bem apreciada, ela nos traz um aprofundamento do ser, que nos vacina contra a superficialidade que a matéria costuma impor. Ao se depararem com acontecimentos mais sérios e esses portais que se abrem, que a gente chama de morte, algumas pessoas conseguem finalmente deixarem de lado picuinhas, raivas, materialismos, desejos focados na matéria, caem as fichas, gente. E aí a pessoa consegue finalmente se lembrar, nossa, é verdade. Tem outra coisa, né? Tem outra dimensão? Tem. Tem muitas outras. Então, é um despertar, é uma vacina contra a superficialidade. Eu não tenho certeza e jamais terei como ter. Mas o fato de que, nessa encarnação, aos meus 12 anos de idade, bem-vindo, aos meus 12 anos de idade, comento aqui com vocês como amigos. Por, porque tinha que assim ser, eu morava com o meu pai. Não com a minha mãe, eles eram divorciados. Eu morava com o meu pai. E o meu pai adoeceu de um câncer muito sério. Mas ele era irascível, ele era bravo e ele era paranoico, profundamente agressivo. E ele não confiava em ninguém, nem em médicos, nem em enfermeiros, nem em ninguém. Então lá fui eu, aos 12 anos de idade, cuidar do meu pai. E ele foi ficando na cama, já não se levantava, tinha que tomar banho de toalhinha, e não conseguia respirar, e mal conseguia comer, e eu era o único que era autorizado a cuidar dele. Até ele perder a consciência, e enfermeiros e pessoas vieram, mas até então ele não deixava ninguém, a não ser eu, cuidar. Foram uns 3, 4 meses, assim. E ao me deparar com aquele processo de desencarne tão impactante, quando ele se foi, eu tinha 12 anos, eu acho que eu me tornei um menino diferente. Um menino com mais perguntas. Um menino que talvez se eu não tivesse tido aquele portal que se abriu, ele... Uau! Ah, se abriu. Lá se foi meu pai e eu fiquei... Será que eu ia ter seguido essa vida? Porque eu me lembro dos meus amigos aos 15, 17 anos se divertindo com coisas aqui do mundo e eu achava muito pouca graça. Aquilo ali me soava algo plástico e superficial, imediatista. O que me saciava eram respostas, eram experiências, era transcendência, era misticismo, era espiritualidade. Eu só fui matar essa fome mesmo depois que eu descobri que chakras existem, e fui viver no monastério, abri o coração para amar todos os seres, descobri que uma joaninha não é menos importante do que um humano, do que uma búfala, do que uma árvore, que essa história de tamanho e escala é só na nossa mente, que aqueles que estão do outro lado e os que estão aqui com corpos são muito parecidos, que essas definições que a gente coloca de vivo ou morto, o povo de lá do outro lado dá risada. E na verdade nós somos prisioneiros do corpo, livres estão eles. Morto coisa nenhuma, tão ótimo. Mas existe o processo, existe inclusive a confusão, tem gente que desencarna e fica confuso por um tempo, porque é assim a espessura do véu entre os mundos. E aprender a enxergar tudo isso, a grandeza de uma alma que faz parte de um universo gigantesco, infinito, vai nos ajudando a ter menos sofrimento, embora a dor permaneça, quando alguém amado se vai. Porque haverá a dor da ausência.
Mas não necessariamente precisa ver o sofrimento da ausência. Dói, dói, queria. Puxa vida, faz falta, vou chorar um pouco. O sofrimento, entretanto, vai acontecer se a gente achar que aqueles erros cometidos nunca poderão ser acertados, que aquela pessoa nunca mais será encontrada, que, que o nosso destino é inevitavelmente ir se tornando mais fraco e mais o corpo vai se tornando mais frágil. Gente, que são como as estações do ano, tem verão e tem inverno. A gente nasce, fica novo, depois fica velho, depois fica novo de novo. E eu aprender a olhar tudo isso com a grandeza desses ciclos que a gente vem e vai e experimenta tudo isso, não tira a potência de como existe o sofrimento, existe a dor. E a gente tem que deixar que isso nos impacte. Se eu não tivesse sido impactado por ter que cuidar de meu pai convalescente e eu sendo criança, talvez eu não tivesse me voltado para coisas mais profundas do que apenas ser um rapaz comum. Na verdade, eu até sou comum, né? Minha jornada é incomum. Mas se a gente não deixa isso nos transformar, a gente perde uma oportunidade. Entretanto, se a gente tem medo dessas oportunidades, é como assistir um filme de olhos fechados. Chegar ali na morte e ter medo da morte é a mesma coisa que pagar para ir assistir um concerto de Mozart e ficar assim no concerto. Aquilo tem tanto para te trazer, aquilo tem tanto para te revelar. Então, claro, não precisa exagerar, mas temer essa abertura de portais que nos lembra que existem outras dimensões é algo que a gente só faz porque o ego, esse sim, morre. E ele põe medo na gente. O ego dura uma vida, a vida que vem a gente vai ter outro ego. Então ele morre, ele morre de medo, além de morrer. E ele fica assim preocupado. Parte da despedida é elevar a vibração com mantras, orações e reflexões que fazem com que a gente se mantenha amando, conectado, mas desapegado, no amor maior, não no amor menor. No amor maior, não no amor menor. As lágrimas que a gente verte, que a gente chora de tristeza por alguém que se foi, são muito válidas. De dor, são muito válidas. As lágrimas de tristeza que a gente verter por arrependimento, por revolta, ou por fazer questão que a pessoa esteja do nosso lado, são pequenezas. É necessário cultivar um amor tão grande que alcance a pessoa onde quer que ela esteja, em qualquer camada desse universo. E aí você vai ter saudade da convivência, é outra história. Ai, como eu queria estar junto e abraçar. Queria, muito. Mas é muito menos cortante. Muito menos cortante. E aí a gente vai lentamente, da mesma maneira que eles se libertaram desse mundo da matéria ao desencarnarem, fazerem passagem, a gente vai se libertando. Porque há maneiras de estar encarnado e completamente prisioneiro. Ele está encarnado e contemplando as estrelas, percebendo que isso aqui é um veículo maravilhoso, que dura, por definição, uma vida. Percebendo que a gente está aqui, mas daqui a pouco está lá e depois volta. Percebendo que tudo é um fluir e que depois do inverno vem a primavera e que haverá um verão e aí outono e aí inverno de novo. Essa libertação que eles têm ao desencarnarem, ao fazerem a passagem, eles deixam de presente para nós. Eles fazem a grande libertação e a gente ganha de presente pequenas libertações. Mas a maioria de nós, por medo, joga fora. Então, a gente vai em casamento, ganha brinde, né? Volta com aquele pacotinho. Quando a gente se despede de gente amada, eles nos dão.
souvenirs de libertação, pacotes de uma transcendência e de uma vida maior, que a gente possa fazer bom uso. Então você que é uma alma, respira com carinho pelo teu corpo, que te acompanha essa vida inteira, depois você vai devolvê-lo para a Mãe Terra. Ter medo da dor é algo que faz sentido. Mas lembre, é o corpo que sente dor, não a tua alma. Portanto, ela é sempre temporária. Toda fragilidade é só um ciclo. A minha avó vai estar criança quando eu estiver velho. E simplesmente, ao expandir a consciência para entender isso, a sua relação com a transição fica diferente. Então, eu convido você a respirar, soltar o ar. Esse é um dos testes que a gente faz para perceber se a missão na Terra já terminou, né? A gente faz assim, deixa eu ver se minha missão na Terra terminou. Estou respirando? Se você está respirando, é porque não terminou a sua missão na Terra. Então respira, esteja presente. E eu humildemente ofereço para você esses conhecimentos, essa libertação que eu recebi em profundas meditações, mas também em olhar muito de perto esses portais que nos trazem presentes, por mais assustadores que eles possam ser para a pequeneza da nossa consciência. Eu adoraria fazer alguns mantras agora, mas eu queria saber se era isso mesmo que eu precisava falar, se tá tudo bem, se alguém quer perguntar alguma coisa. Agradeço, Sara, pela tua disposição e por trazer toda essa sabedoria. Eu acompanhando o que você fala e acompanhando quem está aberto aqui, os sorrisos e as expressões e as emoções que surgem no semblante, eu tenho a impressão que as palavras foram certeiras. Gente, falar da morte e trazer sorrisos é porque deu certo. É verdade. Não é? É uma libertação, porque esse momento tem que ser. Sabem o que é reverência? Eu vou explicar espiritualmente o que é essa palavra, ela me ajudou muito. Porque eu aprendi, que a gente tinha que ter reverência e gratidão. Reverenciar e agradecer. Mas não entendia muito o que era reverência, não. Gratidão até entendo, mas reverência eu não sabia. Será que reverência era aquela coisa meio, oh, grande Senhor? Não entendia. E estudando essas energias, eu fui percebendo que reverenciar é você parar para contemplar a grandeza daquilo que está à sua frente. Então, reverenciar e agradecer andam muito juntos. Porque se, por exemplo, vamos lá, alguém, se alguém me dá uma pedrinha, e eu acho que é um grão de areia, eu não sei avaliar o valor daquilo. Eu agradeço, obrigado. Entretanto, se eu olhasse de perto, talvez aquilo fosse um diamante. E o reverenciar é exatamente você parar para ver a grandeza do que você está recebendo. Então, a gratidão, ela é a nossa postura, mas a reverência é a percepção da grandeza do que você recebeu e está agradecendo. Quando você tem reverência por um pôr do sol, em vez de só ter gratidão, gratidão é assim, nossa, gratidão de estar nesse pôr do sol lindo. Ok, olha o tamanho disso, perceba a dimensão, perceba as cores, perceba como é espetacular que você tem olhos para ver, perceba, uau, o Criador do universo que fez isso. Então a reverência nos dá o tamanho da dimensão daquilo que nos está sendo dado. E essa reverência perante a passagem é a gente, em vez de ter medo, falar assim, uau, algo importantíssimo está acontecendo. Que liberta quem vai e deixa pequenos pacotinhos de libertação para quem fica. Então, que possamos ter reverência por esse momento, mas ao mesmo tempo bom humor e leveza faz parte. Percebem também por que é tão errado quando o ser humano, na ignorância, além da crueldade, além da maldade, quando ele vai matar um animal
o chamado abate, né? Não é só a dor que é terrível que o animal está passando. É também um absoluto desrespeito à grandeza da morte que devia acontecer na hora certa. A trajetória que devia acontecer da maneira que devia acontecer. Havia ali todo um plano traçado pelo universo para aquele ser. E claro que o universo sabia o que ia acontecer, mas acontece por conta da nossa ignorância. Então, essa é outra, esse é outro impacto que a humanidade acaba tendo. A gente, por falta de respeito ao processo da passagem, a gente a antecipa pelos motivos mais mesquinhos que a gente pode imaginar. Então, que a gente possa amar a morte, reverenciar a morte na hora certa, do jeito certo, trazendo expansões, com o sofrimento minimizado, com a menor dor possível, com a maior sabedoria e com flores juntos das lágrimas. Que a gente sofra, mas a gente sorria também. É isso que eu desejo. E se isso impacta muito, espero que isso não choque ninguém. Vocês estão aqui ouvindo, mas eu acho que é a postura que mais vai fazer bem para todos os seres. Que a gente encare com grande reverência essa irmã morte. E claro, um pouco de tristeza, que faz parte, é uma das cores, porque somos humanos. Mas também com respeito e um pouco de admiração pelo que ela impacta em nós. E liberta quem vai. Fez sentido? Consegui explicar? Agradeço. Pelo sorriso de novo, é que as pessoas comentam. Acho, eu tenho certeza que sim, Sati. Certeza que sim. Muito agradecida por toda a tua generosidade. É uma jornada, né, gente? Eu levei um tempo para ir aprendendo isso tudo também. E acho que agora é leve o suficiente em mim. Claro que vou morrer de saudade, ou a gente sempre sofre, né, quando acontecem algumas coisas. Mas a visão tem que ser outra. Patrícia, eu queria perguntar se você queria começar com alguns mantras que eu acompanhasse, depois eu vou junto, faço. O que você Eu, acha? Tati, eu tive a experiência com você aqui no Vale da Rainha, da, enfim, onde você puxou os mantras e foi uma experiência transcendental escutar você puxando os mantras naquela ocasião. Foi algum tempo, alguns largos minutos e que ao mesmo tempo sem tempo. Foram momentos atemporais. E aquilo foi muito impactante para mim e também impactante para o casal de amigos que estava próximo. Lembro E também, deles com carinho. sim, sim. Rafael. Então, eu acredito que o que eu posso fazer aqui, se você assim desejar ou assim quiser, é fazer as invocações que a gente geralmente Por favor. no Eu sou seu começo. aprendiz, você sabe. Então, Nossa, vamos. e aí, depois dessas invocações feitas, eu passo a voz para você de novo. O que que você acha? Amém. Então, agradeço, Sati. Agradeço pela tua humildade em, enfim, me permitir colocar essas invocações aqui e fazer com que esses corações que estão aqui conectados nesse momento possam, de alguma maneira, irradiar para outros corações ainda, inspirados pelo teu próprio. E que nesses tantos corações a gente se descubra em um só, no mesmo, em unidade. Quando você fala conectados, Patrícia, me ocorre o seguinte, me permita só mencionar. Sim, A morte bem feita, a passagem correta, amorosa, ela facilita muito a conexão depois que o ser está em outro plano. Quando um mestre animal tem uma passagem feita de maneira sagrada, como vocês fazem, a capacidade dele de enviar energias potentes em benefício de todo o santuário, de permanecer conectado, de nós permanecermos conectados com ele, aumenta muito, porque o portal foi criado, abriu e fechou da maneira correta. Então há uma conexão. E isso serve para humanos também. Quando o portal é feito da maneira correta, com respeito à leveza, tristeza, mas a reverência, né, e a gratidão corretas, a conexão é muito mais fácil de ser estabelecida. Então,
as bênçãos que vêm dos antepassados, dos grandes seres, humanos e não humanos, elas são muito mais fáceis se a gente respeita esses portais que se abrem, como vocês fazem aí. Então, estamos conectados, todos os corações aqui, mas também conectados nos corações daqueles mestres animais que vocês conhecem, os que ainda estão encarnados e os que já estão mais libertos. Graças, Sati. Graças por trazer toda essa sabedoria, de verdade. Eu tenho certeza que reverbera no coração de cada um aqui e através desses corações além ainda. Muito agradecida. Então, eu vou fazer vocações. Geralmente a gente pede, Sati, para fechar os olhos, alinhar a coluna, como eu te comentei antes, e vou fazer isso no meio de tudo, em algum momentinho, em curtos momentos, em curtos minutos. Eu já passo para você a voz para você iniciar como você sentir o mantra que você também sentir, colocar para nós, para que a gente possa ou repetir ou simplesmente sentir as vibrações e irradiar dessas vibrações também. Agradeço, querida. Pedir aqui para a gente alinhar nossa coluna, fechar os nossos olhos. Focar por um momento na nossa respiração. E chamar a consciência para esse instante através do que acontece aqui e agora. De forma perceptível, objetiva, como a nossa respiração. E aqui, agora, edificados em postura ereta, em pensamento tranquilo, em coração igualmente tranquilo. Aqui, agora, em paz, em tranquilidade, tendo atingido, alcançado mais conhecimento, mais sabedoria, pela generosidade do irmão e professor Sati aqui conosco. Aqui e agora, vasculhando pele para dentro e encontrando nós que foram desatados, portas fechadas que antes guardavam ignorância e que hoje se rompem em pura luz. E nessa paz, nessa tranquilidade, nesse entendimento, nessa compreensão, nessa serenidade, nessa postura interior, nessa postura do corpo físico, nessa postura espiritual, de através do próprio conhecimento, sabedoria, amor e compaixão, alcançar outros seres. Começamos a sentir o campo. Um campo que traz todos os seres do astral, as falanges espirituais que trabalham com nosso irmão e professor Sati. Seres que vêm em uma presença amorosa, de sabedoria, preenchendo por dentro cada um de nós com luz. E na presença desse campo, e na presença desses seres, outros seres aqui são invocados. E especialmente os seres em travessia, independente de terem tido na Terra uma vida de mestre animal, de mestra árvore ou de um mero humano. Aqui são invocados os seres na travessia terrena também, e especialmente seres humanos, que sofrem, que sentem dor, que de alguma maneira podem usufruir das vibrações desse campo, para encontrarem o fim do sofrimento através da sabedoria, o fim do sofrimento através da compaixão, o fim do sofrimento através do altruísmo. E respirando profundamente, de maneira que agora o serviço ofertado aos irmãos encarnados ou desencarnados seja a vibração mais alta que puder ser alcançada no coração e na consciência de cada um. Invocados esses seres, percebidos as falanges espirituais e os seres que auxiliam, amparam e assistem
a nossa trajetória. Aqui abrimos as nossas orações, com gratidão pela humildade dos que nos ensinam, como Sati, pela amorosidade de toda a corte celestial, que jamais ignora, que para sempre instrui, e que a cada respiração está de mãos dadas com cada uma, aqui e agora, nesse mundo e além, em qualquer tempo, em toda eternidade. Graças, Sati. Graças a cada um. Asatu ma sadgamayam Tamaso ma jyotirgamayam Mrityurma mritam gamayam Asato ma sadgamayam Tamaso ma jyotirgamayam Mrityurma mritam gamayam Asato ma sadgamayam Tamaso ma jyotirgamayam Mrityurma amritam gamyam Asato ma sadgamayam Tamaso ma jyotirgamayam Mrityurma amritam gamayam Asato ma sadgamayam Tamaso ma jyotirgamayam Mrityurma amritam gamayam Inspire e sinta o ar sagrado que entra em você. Cada instante é sagrado. Perceba o sagrado ar trazendo sagrada vida, esse sagrado instante. E aí o sagrado tempo vai fazendo um minuto passar, um momento, uma vida. Respire. Sinta a presença. Inspire o ar e solte. Eu vou convidar a todos nós para fazermos um mantra juntos, 2 vezes. Na primeira, apenas sentindo a vibração. E a segunda será depois de eu explicar o significado. Inspire, solte o ar. Eu vou falar 2 vezes e peço que você fale a terceira. 2 vezes para aprender.
Todo mantra indiano se inicia com Om, que tem 3 partes. O, U, Aum, Aum. Então eu vou iniciar. Falarei 2 vezes, repita se quiser a terceira. Om Purnamada Om Purnamada Om Purnamidam Om Purnamidam Om Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnat Purnamudachyate Purnat Purnamudachyate Purna Purnamadasya Purna Purnamadasya Purna Purnamadasya Purnameva Vashishyate Purnameva Vashishyate Purnameva Vashishyate Ainda nasceu lá, testou lá, nasceu. Shanti, Shanti, Shanti. Respire. E depois de sentir a vibração desse mantra, apenas me permita explicar o significado. Tem tudo a ver com nossa jornada e os infinitos caminhos e a grandeza de Deus, do maior, do universo, do multiverso, do cosmos. Esse mantra diz assim, poeticamente: ó infinito, o infinito é tão infinito que se o infinito me desse de presente algo infinito, ele ainda assim permaneceria ele infinito. Se o infinito me desse todo o infinito, ele ainda seria infinito. Ou seja, o divino pode nos dar tudo e ele ainda não perdeu nada. Convido a fazerem esse mantra tão bonito de novo. Om Purnamada Om Purnamada Om Purnamada Om Purnamidam Om Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purna Purnamudachyate Purna Purnamudachyate Purna Purnamadaya Purna Purnamadaya Purna Purnamadaya Purnameva Vashishyate Purnameva Vashishyate Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Farei inteiro de uma vez só, quem quiser acompanhe. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti
Shanti, Shanti. Exista paz em todos nós, expansão da consciência, abertura de coração. Eu agradeço a presença de todos e todas, visíveis, invisíveis, encarnados, desencarnados, é tudo a mesma coisa para os olhos de Deus. Tem uma história ótima, um conto de Jorge Luiz Borges, de dois padres teólogos que viviam brigando, brigavam, um achando que entendia certo a Bíblia e o outro não, brigavam. E aí, finalmente morreram, puderam chegar para Deus e chegaram lá empolgadíssimos, e finalmente iam saber quem estava certo e quem estava errado, na cabeça dele. E aí, segundo Borges, quando eles chegaram, eles descobriram que na imensidão de Deus, o divino não sabia a diferença entre um e outro. E, portanto, os dois eram uma coisa só e estavam ambos certos e errados. E o ego deles ficou frustrado e foi isso. Bonito esse mantra do infinito, né? Eu sou encantado com ele. O infinito é tão infinito que se o infinito me desse o infinito, ele ainda permanecia infinito. Tati, muito agradecida por compartilhar tua sabedoria, por dar essa aula tão linda para nós e por deixar que esse momento dure tão mais tempo, além do tempo que a gente recebeu essa sabedoria, pela forma como ela, tenho certeza, vai reverberar em nós. Que assim, perdão, que assim seja, gente, porque tudo que reverbera transforma em energia. Por isso que a gente não quer deixar que a dor reverbere. A dor reverberando vira sofrimento. E aí ela enche a nossa aura, a nossa casa de sofrimento. A gente quer que o que reverbere seja a nossa conexão com a luz, e nosso amor, nossa compaixão radical, ativa, como a Patrícia tanto nos ensina. Eu tenho tanta gratidão, a grandeza de tudo que é criado no santuário e a essas pessoas que aí estão. Graças, Sati. Graças pela tua humildade, por tanta generosidade. Eu espero que em algum outro momento a gente possa estar juntos outra vez Quero e muito. que tenha esse lugar de sagrado que você tanto consegue levar a gente para ele. Que a gente permaneça aí. Muita gratidão, querida. Agradeço também cada um e cada uma aqui, que de novo, que reverbere inclusive para transformar outros através de nós. Namastê, gente. A única transformação verdadeira que a gente leva para os outros é através da energia e da consciência do amor. Quando a gente tem uma conversa com alguém e parece que a gente transformou na conversa, é porque foi o último pedacinho que faltava. Graças, querida. Namastê, gente. Até mais. Tchau. Até amanhã. Graças. Muitas graças.